Começando mais um vídeo do Legado Basketball, seu canal sobre as histórias do basquete. Continuamos aqui na contagem regressiva para a Copa do Mundo de Basquete e dessa vez, aqui quem fala é o Slow, comigo tá o Luiz. Beleza, Luiz? Beleza, Slow? Tudo bem contigo? Mais um vídeo, mais análises e hoje uma análise muito especial que a gente vai fazer para as pessoas, hein? É isso aí, chegou a hora da gente fazer a nossa tier list sobre todas as seleções. E lembrando que a gente fez um vídeo sobre cada grupo da Copa, analisando os times, quem são os favoritos daquele grupo. E agora chegou a hora da gente montar a nossa lista, né? O nosso ranking para as seleções aí na Copa. Vamos que vamos. Começando aqui, a gente tem que explicar pra galera quais são os critérios que a gente criou para esse ranking, né, Luiz? A gente definiu alguns critérios de acordo com as equipes que a gente acha entre todas as participantes para definir uma favorita, as que correm por fora, pode surpreender ou ver a passeio. Os critérios que a gente acha que serão determinantes para essa escolha, os elencos mais qualificados, as competições mais recentes, então o histórico de competições, né, e como essas equipes vêm disputando essas competições. Por último, o chaveamento, porque isso vai influenciar também. É claro que se uma equipe é mais favorita que uma outra, ela pode chegar mais longe, mas para algumas outras, por exemplo, que correm por fora ou pode surpreender, o chaveamento é determinante também para que essas equipes cheguem mais longe na competição. É isso mesmo. Então, ó, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, segue a gente nas redes sociais também e bora pra análise aqui. Então vamos começar pelas favoritas logo, não vamos fazer suspense aqui, né? Quero que você mande a sua primeira seleção aí das grandes favoritas dessa Copa. E, em primeiro lugar, quem? A equipe dos Estados Unidos da América. Não apenas de elenco ser muito qualificado, a gente já havia comentado na análise dos grupos, né? No grupo C, tem o comando do Steve Kerr, né, que a gente já comentou. E o histórico de amistosos também é um outro fator. A equipe americana tá passando o carro, né, Vitão? Em todo mundo. Tudo, é isso mesmo. Então, né, nada mais justo eles serem os grandes favoritos entre os favoritos aí pra Copa do Mundo. Bom, quem que a gente vai colocar em segundo, então? Eu tenho dois nomes aqui, tá? E aí eu quero ver o que você acha. Quero ver, hein, Vitão? Vai lá. Eu fico entre a seleção da Austrália e a seleção do Canadá, entre essas duas aí, como duas seleções que no papel tem tudo pra ir, né, bem longe. Obviamente tem o chaveamento, com quem eles vão encontrar antes, né, da semifinal ali, do mata-mata, mas são duas seleções que pra mim são muito fortes. Pra você? O meu tava um pouquinho diferente. A Austrália não tava entre segundo e terceiro, confesso. Mas tá entre as favoritas, né? Tá, sim, e pra mim estaria em segundo a França. A França em segundo e o Canadá em terceiro. A Austrália eu acho um time muito forte. Ela tá em quarto lugar pra mim, já dando um spoiler aqui. Seria meu quarto colocado no Power Ranking. Não sei se você concorda, mas eu coloquei a França. Acho que tá chegando esse momento da França atingir voos mais altos, né? É uma equipe que já joga há muito tempo junto, né? Foi medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, né? E não teve nenhuma lesão, né? O Canadá tem o desfalque do Jamal Murray. Ele começou meio titubeante, assim, nos amistosos. Tem técnico mas novo agora também, né? Então tem técnico novo, talvez eles estejam, né, entendendo um pouco mais o jeito de jogar, mas o elenco é muito forte, né? Tem muitos jogadores qualificados. Então eu coloquei o Canadá em terceiro e a Austrália em quarto, porque a Austrália ela melhorou, né, das últimas competições. Bastante. É uma equipe que conseguiu melhorar algo que parecia que não ia ser possível, né? Eu concordo bastante com esse ranqueamento que a gente fez. Tem uma coisa que eu queria dizer em relação à França, tá? Que é uma seleção que não tem peso pra jogar essa Copa. Já parou pra pensar nisso? Por quê? Eles já estão classificados pras Olimpíadas porque são o país sede, né? Eles ainda vão ganhar, talvez, adendos pra jogar em Paris. Então eles têm um Ibaniama que pode vir, pode até vir o Joel Embiid, não sei. E isso pode ser bom, porque eles podem, vamos chegar forte nas Olimpíadas de Paris, tendo ganhado a Copa, tendo ido longe. Ou também pode ser uma coisa que atrapalha deixando eles muito confortáveis, né? Porque eles não precisam lutar por ranqueamento nessa Copa, né? Pensando nas Olimpíadas. Mas eu concordo que a França tá lá em cima, assim, é um timaço. Eu fecharia essa lista, não sei se você tem mais do que uma pra colocar aqui, tá? Eu colocaria nessa lista também a Eslovênia. Fator Luka Doncic, que é um cara que a gente sabe que em campeonato FIBA muda tudo. Ele consegue carregar, né, a seleção dele, ele consegue ir longe. Ele faz jogadores que não tem tanto destaque individualmente melhorarem o individual e o coletivo também melhora. Sim. Foi o melhor ataque em eficiência, né, e melhor ataque das últimas Olimpíadas, e ele teve a melhor eficiência entre os grandes jogadores que jogaram aquela Olimpíada. Não sei se você concorda comigo, fechando a Espanha. Aí vem a polêmica. Eu não concordo que a Espanha esteja aqui mais
mais. Não concorda? Não acho. Eu acho que a Espanha vai cair naquela velha maldição do atual campeão na Copa, que nunca ganha. Uhum. Por que eu digo isso? Porque a Espanha perdeu seu principal jogador em jogos FIBA, né? Que é o Ricky Rubio. E eu tava dando uma olhada nos jogos recentes da Espanha e eu percebi que o Hernan Gomes tem sido o grande nome ali, né? Que ele tem, inclusive, arremessado bem. É uma coisa que ele melhorou muito no jogo dele. Mas aí você pensa, né? Hernan Gomes sendo a estrela que vai te levar pro título é uma coisa que eu não consigo botar muita fé. Mas é aquela coisa, a Espanha é atual campeã, tem muita moral, né? Então, eu tinha pensado que a Espanha poderia cair esse ano, mas aí, o que você acha? Vamos deixar ela em sexta aí, nas favoritas? Eu colocaria em sexto justamente por conta do histórico, né? Histórico de tudo, né? Ela faz pelo menos quartas de final desde 2006. Uhum. Ganhou 2 vezes o título, né? E sempre tá batendo final de Olimpíada ou terceiro lugar. Então, mesmo com esse desfalque e tendo o Hernan Gomes, assim, que talvez não seja aquele cara que é muito pontuador, né? De confiança pra outros. Seu técnico, né? Que foi auxiliar do Raptors, o italiano. Ele vai com certeza achar ou jogo coletivo, mais coletivo ainda pra ter um diferencial. Então eu coloco como a última favorita. E pensando bem, né? A gente olhando pra Copa de 2019, a gente vê que, tirando a Argentina, que não se classificou pra essa Copa de maneira vexatória aí, todas as semifinalistas da Copa anterior estão aí, né? França, a Espanha e a Austrália, né? Exatamente. Os Estados Unidos tinha caído nas quartas da Copa anterior, então... Isso. Correndo por fora agora, a gente tem aí os times que estão também brigando pelo título, mas não tem esse nível de favoritismo tão alto quanto essas 6 que a gente colocou, tentando eliminar uma favorita aí num chaveamento favorável ou não, vamos ver. Né? São times que tem que prestar muita atenção. E aí, quem que você começa puxando aqui, Luiz? Eu vou puxar uma gigante que a gente não colocou como favorita, mas que sempre pode chegar, né? Que é a Sérvia. Tô de acordo. A gente não colocou ela como favorita porque ela só perdeu o maior jogador do mundo, né? O melhor jogador do mundo. Tá apostando numa geração mais jovem. Tem muita tradição, né? A Sérvia, somente como Sérvia, o país nunca ganhou, mas enquanto era a Iugoslávia, é um dos maiores campeões, né? Se não o maior campeão, né? De todos os tempos. Empatado, né? Com os Estados Unidos. A Com os Estados Unidos. Tem 5 títulos em Copas FIBA, né? Não em Olimpíadas. Em Copas FIBA. E dá pra dizer que Sérvia é o elo mais forte que veio da Iugoslávia, né? Exato, de basquete de tradição, Exatamente. A gente colocou a Eslovênia aqui em primeiro, que também era uma ex-Iugoslávia, mas é pelo momento, não é pela história. E a Sérvia, que você falou, tá sem o Jokic, que claro, que se tivesse jogando, a gente teria colocado prateleira de cima. Lá em cima, Mas é o que você falou. Uma das grandes favoritas. Mas corre por fora sim e tem um chaveamento bacana, faz parte do grupo B. Então tem chance de chegar numas quartas e aí, quartas de final a gente não sabe. Pode ser um dia o Bogdanovic acorda com o diabo, com o capeta e aí ele mata 30 bolas de 3 e ganha a partida, vai saber. Eu vou jogar uma outra aqui que quero ver o que você vai dizer. China, e aí? Que é isso? Você tá louco. China, entre as seleções que estão jogando em casa, né? A China não tá em casa, mas ela tá perto, tá muito próxima. Ela é a seleção que eu vi que tem mais chance de avançar. Eu tava olhando um pouco do chaveamento também. Eu acho que dá pra colocar a China no Pode Surpreender, tá? Pode surpreender. Eu só quis colocar aqui pra causar, na verdade. Mas eu acho que a China a gente tem que ficar de olho, cara. Você se exaltou demais, meu amigo. Desculpa te falar isso e pros nossos ouvintes Eu tô empolgado com a China. Vai dar China, vai dar nós. Então, Pode surpreender, eu concordo. Tá certo. Então a Alemanha, corre por fora. Gosto. Aí você aceita, beleza. Aí aceito. A Mas Alemanha, com uma condição, né? Uma condição muito específica, né? Que o Dennis Schroeder jogue com condições físicas. Porque aí, se ele tiver mal fisicamente, aí eu já acho que cai pode surpreender, sabe? A gente tá levando em consideração que o elenco fique fechado, né? Do jeito que está agora. A Alemanha tomou uma piaba bem forte do Canadá nesses últimos dias aí, mas fez alguns amistosos muito bons. Outra, né? Exatamente. Mais uma aí. Itália corre por fora, hein? Itália. Eu tô indo um pouquinho com a Itália, tá? Mas eu gosto muito da seleção. Tô um pouco em dúvida com o que eles têm mostrado nos últimos jogos. Inclusive no próprio torneio que aconteceu na casa deles, eles tiveram muita dificuldade lá, né? Contra a Turquia. Eu gosto do elenco, eu gosto do Simone Fontec, eu acho um small forward, ala de força muito bom. Vai sempre muito longe no Eurobasketball, na Euroleague, né? E tem um chaveamento muito fácil, eu acho, pra ficar pelo menos em segundo. Nesses que estão correndo por fora, Vitão, eu ainda tenho mais uma, hein? Que
que você acha da Lituânia, cara? Tem impacto e vem performando bem, né? Vem performando bem nesses últimos amistosos e tá completinho o time, né? Do bloco soviético, ela que tem o basquete mais próximo do ocidental, né? Mais técnico e tudo mais. Eu acho que corre por fora justamente pelo critério histórico e um bom chaveamento. E não pode bobear nunca. Já eliminou os Estados Unidos em competições importantes no passado. É isso aí. Eu acho que tá bem bacana aqui. A gente então fechou 6 grandes favoritas e 4 times que estão de olho nessas favoritas aí que pode complicar pra elas. Agora vamos falar das seleções que podem surpreender, que são aquelas que não estão sendo esperadas a chegar na fase mata-mata, né? Porque lembrando, a gente tem 2 fases de grupos, né? Fase inicial com 8 grupos e uma fase de 4 grupos. Essa fase de 4 grupos é complicada para esses times dessa categoria aqui que a gente tá falando agora. Mas exatamente. Pode surpreender, quer dizer o quê, né? Dá pra complicar. Eu já quero começar aqui, ó, com quem? Com o Brasilzão da massa. Eita! Além da China, eu acho que o Brasil, pelo histórico, pela camisa, né? Já é 2 vezes campeão desse torneio. Tudo bem que foi lá nos anos 60, mas é um time muito respeitado. E que esse ano tá interessante, né? Nosso roster, porque tem jogadores muito experientes, como o Marcelinho Huertas, que tá aí entre o top 10 maiores assistentes da Liga da FIBA, né? Dos campeonatos FIBA. De todos os tempos, né? Tem o Raul Neto, enfim, a gente tem explosão também com o Bruno Caboclo, com o Tim Soares. Iago Matheus, muito bem. Tem Juventude também, com o Gui Santos. Infelizmente perdemos o Didi aí por questões físicas, mas temos um pouquinho de cada nesse time, numa seleção que tá empolgada, que tá entrosada, né? Com o técnico Gustavinho e, cara, pode surpreender. Como que tá o nosso chaveamento? Você acha que dá pra chegar longe, Luiz? O problema é justamente isso, né? Pode surpreender por conta do chaveamento. Se o Brasil tivesse um grupo A ou B, nossa, eu acho que o Brasil quartas tranquilamente, assim, teria muita chance. Mas num grupo que já tem Espanha, que é muito difícil, né? E aí depois um chaveamento que no outro grupo que tem Canadá e França, então vai ter que surpreender mesmo muita gente em todos os jogos, né? Vai ter que surpreender umas 3 vezes a gente aí. A gente tá esperando que o surpreender seja chegar até as quartas de final, né? E se eu te disser, vou jogar outra, hein? Vou jogar outra braba. Se eu te disser que Cabo Verde pode surpreender? Não. Não? Não pode. O que seria surpreender nesse caso, tá? Pra você entender. Seria passar de fase. Grupo, só do primeiro grupo. Em segundo... É um bom critério, mas se é surpreender pra passar de fase, eu acho que sim. Você tá certo. Pode ser, né? Porque eu acho que é um grupo que tá muito em aberto. A gente comentou, né? Que o segundo lugar deste grupo tá bastante em aberto. Mas vamos deixar por enquanto aqui. Quem sabe a gente derruba ele olhando o que tem aí do lado. E a Finlândia, hein, Vitão? O que você acha, hein? Cara, a Finlândia, eu tô empolgado pra ver a Finlândia, inclusive. Concordo muito que pode surpreender. Justamente por conta do Lauri Markkanen, né? Que exatamente. Esse time da Finlândia mais jovem, já tem outros jogadores que fazem parte de equipes universitárias americanas, né? Da mesma maneira que a Eslovênia mudou de prateleira, né? A gente pode falar assim. Por que não a Finlândia com esse cara, né? Os jogadores também melhorarem e eliminar a Alemanha? Por que não? Vou trazer uma outra aqui que pode surpreender pelo fator casa, tá? Filipinas. O que você acha da Filipinas aí com o nosso querido Jordan Clarkson podendo surpreender, que é o quê? Avançando de fase. Ou não? Tá muito pro Jordan Clarkson. É muito peso nas costas. E seguindo esse critério de passar de fase, né? Eu já vou conectar com uma outra que você pode colocar aí também, que é República Dominicana. Tem um histórico muito bom recentemente em competições. Eu tô confiante que o Karl Anthony Towns vai fazer uma Copa do Mundo muito boa. Bom, então é isso. As demais seleções a gente colocou que veio a passeio, ou seja, né? Então aí vão cumprir tabela, vão criar experiência, né? Vão desenvolver seus jogadores e suas seleções, mas dificilmente vão avançar. Com destaque aqui eu queria dar pro Japão, que é um time que joga em casa, mas que é um time que tá indo muito mal, perdeu a sua principal estrela, que é o Rui Hashimura, então não temos muita empolgação com eles. Todas as outras que estão jogando perto de casa, a gente colocou um pouquinho mais pra cima, só o Japão que não. Mas tem 3 aqui que a gente deixou na boca do gol pra subir, não pode surpreender, que é a Grécia, que se tivesse o grego Giannis Antetokounmpo, a besta grega, monstro sagrado, aí sim poderia surpreender, porque é uma seleção, né, que com ele muda completamente. Ou até correndo por fora, né? Por conta do chaveamento, e teria muita chance. Mas sem ele, é igual a Sérvia na favorita, né? Muda muito, né? Exatamente. A segunda é a Geórgia, que é uma seleção que a gente tá um pouco sem saber muito onde colocar, né, Luiz? Meio reticente, assim, apesar de ter alguns bons valores, mas é a primeira competição oficial, né? É mais importante, então talvez falte experiência em jogos FIBA mesmo, de aprender e ter esse entendimento, né?
Exatamente. Uma terceira seleção aqui que, pô, acabou caindo aqui por conta de desfalque foi a Letônia, por conta do Porzingis, né, que tá fora da Copa. Já seria muito difícil passar de chave com o Porzingis, né? Sem ele, só os irmãos Bertans não tem chance alguma também. Então é isso, rapaziada. Tá aí o nosso ranking aí, ó. Inclusive fizemos um power ranking aqui no começo, entre as favoritas. Então, pô, deixa nos comentários aí se você concorda, se você alteraria, quais são suas favoritas, se o power ranking tá igual ao nosso, se você bota fé na Espanha defendendo o título ou não, se o Brasilzão da massa sobe ou desce na sua expectativa. E vamos deixar o like aí, se inscrever pra ajudar a gente, seguir a gente nas redes sociais. Então um abraço aí, rapaziada, valeu demais, tamo aí.